Nossa pauta. A gente vai falar sobre síndrome do intestino irritável. Tudo bem? Tudo, como vai? Tudo é. Café faz mal? Em excesso, sim. O que é excesso? Eu acho que assim, o café expresso ele é mais forte, então tem gente que toma muito com essas novas máquinas e tudo mais. Que a gente tem em casa? Isso, então o melhor café é aquele que a gente tem antigamente, é o café de Coador, né? Que é um bem... Tem vários estilos, depende do grão que você usa, depende do que você gosta, mas assim, eu acho que o café expresso, 2 cafés expressos por dia, legal. Agora, você toma mais, né? Tomo mais. No coado, eu acho que dá para tomar um pouquinho mais, uns 4, mais ou menos. Porque não é raro o médico pedir pra gente retirar o café da dieta, né? É porque a cafeína ajuda na concentração, Eu acho. ajuda a emagrecer, uma série de fatores, né, que tem. Mas assim, ele também é estimulante, então às vezes você não dorme, às vezes acelera a frequência cardíaca, às vezes dá problema no estômago, Tá. dá problema na síndrome de intestino irritável. Então, ele também tem, tudo, é que nem remédio. Tudo em Tem coisa excesso. boa e tem coisa ruim, então você precisa saber dosar, né? Perfeito. E o que é a síndrome do intestino irritável? A síndrome de intestino irritável, ela é bem interessante porque assim, ela não tem uma causa orgânica. Tá? Espera só um pouquinho que o microfone pifou. Gente, Mercúrio está retrógrado. Daqui a pouco, aliás, nós vamos ter a Jaque aqui. Ela já falou, Mercúrio está retrógrado. Ela falou isso há 15 dias. Ah, é? Pode ser que a gente tenha problema de comunicação. Mandar o WhatsApp não chegar, por exemplo. A bruxa está solta, é isso? Boa, doutor Isso. Liboni. Ah, é isso, a bruxa Pronto. está solta. Mas eu cheguei pertinho porque pelo meu Pronto. microfone dá para ouvir. Tá vendo que coisa boa? Não é? Das coisas ruins tem coisa boa. Então, mas normalmente a síndrome de intestino irritável não tem uma causa orgânica, é uma causa funcional, que você não consegue achar. E é uma doença mais do mundo ocidental do que o mundo oriental, acomete mais mulheres, e a grande característica dele é dor, distensão, formação de gases, alteração do ritmo intestinal, o formato das fezes muda. Dor na barriga. Isso, e às vezes a barriga da pessoa está normal, mas ela tem uma dor muito grande, porque é uma sensibilidade do intestino que está alterada. Seria assim, o intestino ele enxerga, né? Aqui, ó. Tá ali, ó, tá vendo? O intestino ele enxerga através de alguns receptores hormonais, né? Então é como se eu tivesse comido um grãozinho, mas parece que eu comi uma feijoada. Então a resposta intestinal ela é um pouco exacerbada. Por uma série de fatores, seja por fatores psicossomáticos, seja porque eu estou abusando de cafeínas, Olha. eu estou abusando de bebida alcoólica, eu estou fumando demais, seja por estresse físico, seja por alterações hormonais, mas isso acaba afetando, é como se o organismo não entendesse o que está acontecendo. Eu estou exagerando na minha resposta. Tá. E esses são os principais sintomas: inchaço, gases, muco nas fezes. Isso. Muco Doutor. aparece o catarro, você olha o vaso sanitário, aparece uma espuma, um catarro, e às vezes as pessoas se assustam. Não pode aparecer sangue. Se tiver sangue, aí já é um sinal de alarde. Mas o muco pode acontecer quando você tem uma inflamação intestinal, né? Dores no abdômen, geralmente do lado esquerdo inferior. Sim. E em metade dos pacientes com síndrome do intestino irritável podem ocorrer vômitos, enjoos e queimação. Que não tem nada a ver com o intestino. E às vezes você faz endoscopia e não acha nada, mas assim, Eita. mas tem a ver com o estilo da pessoa, porque ela come rápido, ela está comendo falando, ela está engolindo ar, ela tem aerofagia, né? Então acaba arrotando, eructando muito, acaba tendo esses sintomas. Aí você faz endoscopia, Não aparece não nada. aparece nada. E aí você vendo o perfil da pessoa, o perfil de trabalho, perfil alimentar dela, você começa a falar assim, opa, pera um pouquinho, vamos conversar. Porque aí você tem que fazer um rearranjo da vida da pessoa e do estilo alimentar dela. Tá, vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutor Liboni, é mito ou verdade que a síndrome do intestino irritável está diretamente relacionada com a alergia alimentar? Não tem. Mito. É mito. Então, por quê? A alergia alimentar é uma coisa, intolerância alimentar é outra, doença inflamatória intestinal é outra, Crohn, parasitoses, bactérias, ela não tem causa, então é outra história. Lógico que se eu tenho uma intolerância e eu começo a desenvolver isso, é jogar álcool no fogo, vai piorar, mas não é a causa. Perfeito. É mito ou verdade que alterações hormonais femininas podem piorar os sintomas? Pioram, porque assim, a mulher tem muito essa de ovulação, menstruação, gravidez, e esses hormônios que são estrógeno, progesterona, eles atuam diretamente. É só você sabe disso, quando vai ovular, o intestino está de um jeito, quando você vai menstruar ele está de outro, solta normalmente, libera, porque eles têm ação direta. A mulher, por exemplo, com alguns determinados hormônios femininos na gravidez, tem mais refluxo nos primeiros 3 meses. Então, quando você tem essa síndrome, acaba
piorando os sintomas. Tá. É mito ou verdade que esta síndrome pode atingir outros órgãos e propiciar tumores? Não propicia tumores. Tumores do intestino têm fatores alimentares, uso de tabaco, bebida alcoólica, fatores genéticos. Essa síndrome dá muito sintomatologia, mas não dá câncer. Tá. É mito ou verdade que estresse e depressão são os principais desencadeadores das dores gástricas? Sim. Verdade quando é síndrome de intestino irritável, né? Porque aí eu vou ter a dispepsia, vou ter aquela sensação de mal-estar. Mas para a dor de estômago, na verdade, a principal causa é o uso de anti-inflamatório, ou erros alimentares, ou a bactéria Helicobacter pylori. Mas na síndrome de intestino irritável, se eu estou mais depressivo, estou mais ansioso, claro que isso vai se exacerbar mais. Tá. É mito ou verdade que somente uma dieta drástica pode aliviar os incômodos? Mito. É aquilo que nós falamos, tudo que é exagerado, você não adere, não vai resolver isso. Porque é uma mudança, é multifatorial. Você precisa tratar vários fatores psicológicos, alimentares, exercício. Então não é só isso. A saúde é sempre um todo, né, doutor Liboni? Todo, não tem jeito. Sempre um todo. Vamos para as perguntas do pessoal de casa, começando agora com a pergunta do Murilo. Minha esposa tem a síndrome do intestino irritável e quando ocorrem as crises, ela sente muita dor na perna, que irradia para a lombar, além de pontadas na cabeça. Esses sintomas também são comuns? Não. A síndrome do intestino irritável não tem a ver. Ela é do intestino, desde a parte esôfago, estômago, intestino grosso e delgado, mas não tem a ver. Pode ser uma lombalgia, pode ter uma série de outras coisas. Pode ser fibromialgia, que às vezes pode estar relacionado, mas com a síndrome do intestino irritável, não, ela é exclusiva do tubo digestivo. Tá. Próxima pergunta, enviada pela Paula. Quais bebidas e comidas devem ser evitadas por uma pessoa com fortes sintomas provocados pela síndrome? Aquela mesa que você estava ali estava ótima para dar problema, Exemplo, né? Café, muito café, doce chocolate. Porque fermenta, dá mais gás. Então, se eu tenho um intestino que já percebe um pouquinho, já dá muito sintoma, se eu vou comer doce, vai fermentar, vai dar mais gás. Então, doces, por exemplo, feijão em excesso, derivados lácteos. Farinhas brancas de uma maneira geral, né? Bebidas gaseificadas, bebida alcoólica, cigarro, essas coisas, né? Tá. Próxima pergunta é enviada pela Érica. Existe relação entre síndrome do intestino irritável e fibromialgia? Assim, às vezes é comum até pelo o status quo psicológico, né? Então pode ter sim. Tá. Sabe uma outra coisa que a gente não falou da alimentação? Às vezes muito adoçante, principalmente em sorbitol, alguns adoçantes podem ter isso, ou sucos de caixinha, tem muita frutose também, é uma coisa que as pessoas não percebem. Porque antigamente se fazia suco em casa, natural, né? Mas em caixinha às vezes pode ter muita frutose, até por uma série de motivos ali, e a pessoa fica um pouco mais sem. Se suspende aquilo, melhora muito. E o adoçante? Adoçante. Alguns adoçantes. Não o sucralose, estévia não, mas os outros normalmente têm problemas, tá? Tá. Próxima pergunta, Fátima. A retirada da vesícula por laparoscopia pode causar essa síndrome? Operei há 4 meses e desde então sofro com diarreia quase todos os dias. Não. Então, assim, normalmente quem tem diarreia após a remoção da vesícula já tinha algum problema anterior que talvez não tinha sido diagnosticado. Mas às vezes uma doença inflamatória intestinal, alguma intolerância, alguma alergia ou erro alimentar, porque as pessoas durante um período até 3 meses têm que diminuir a ingesta de alimentos gordurosos, porque vai cair um pouquinho mais de bile no tubo digestivo, isso pode causar um pouquinho mais de diarreia, porque é mais catártico. Então, se ela acertar a dieta, talvez melhore, mas não tem a ver com a síndrome. Tá. Mais uma pergunta, Jean. Numa crise de constipação, quem sofre de, o que é isso? S2? É síndrome de intestino irritável. A síndrome de intestino irritável pode usar laxante? Então, sim, você tem a forma diarreica, que é a mais comum e a mais limitante, né? Porque você vai sair numa festa, você começa a ficar nervoso, já está lá você no banheiro. A obstipante, ela causa cólica e dor, mas não é tão problemática socialmente. A gente costuma dar laxante, mas não dá laxante irritante de mucosa. A gente dá fibras, ou a gente dá algum óleo mineral, ou a gente pede para aumentar a ingesta de fibras na própria alimentação. E tem vários produtos no mercado que são bem interessantes, né? Que ajudam, mas irritante não deve. E tem alguns propulsores alimentares que são excelentes no mercado, que já existem há uns 5, 6 anos, que resolveu um monte desses problemas em relação... são medicamentos específicos. Lembrando que a síndrome ela não é constante, né? Ela é tem crises cíclicas. Então eu não vou tomar remédio sempre.
Então, às vezes eu estou com diarreia, às vezes eu estou com constipação, Tá. ou eu vou cursar só constipação, eu só uso na fase aguda, né? Ô, doutor Liboni, e essa medicação sempre prescrita pelo médico ou eu posso ir lá e tomar um desses reguladores por minha conta e risco? Não, eu acho que não é legal. Não é legal. Então, é legal repor flora intestinal, com lactobacilos, é legal fazer uma dieta, produtos mais naturais e fazer ginástica também, exercício, que é aquilo que a gente sempre falou. Muda o comportamento, muda o estilo alimentar, muda a cabeça, eu acho que é bem bacana. Doutor Liboni vai ter uma mesa ótima, cheia de doces, farinha, açúcar. Com certeza. Bolo 3 leches. É. Tem disponibilidade para ficar conosco, tomar um chazinho da tarde? Oba, então pronto, o doutor Nelson vai ficar conosco. Doutor Nelson Liboni é cirurgião gastrointestinal. Site do doutor Liboni, clinicafactum.com.br. Clínica Factum com C mudo e M no final, Factum. clinicafactum.com.br. No YouTube tem um canal extremamente interessante chamado Canal Clínica Factum. Vocês estão dando conta de alimentar com vídeos o canal? Na corrida nossa do dia a dia, assim, a última que nós tivemos uma gravação que vai sair agora, assim, tipo, eu tenho uma cirurgia para fazer, é uma situação financeira difícil. Como é que eu consigo dinheiro para poder arcar com isso, se de repente eu não tenho cobertura? Então a gente tem conversado temas do dia a dia que às vezes as pessoas têm vergonha de falar. Então é bem bacana, são ajudas que a gente dá para o paciente, orientações do dia a dia de um consultório e de um paciente cirúrgico. Quando que vai sair esse vídeo, já sabe? Acho que vai ser essa semana. Tá. Né? Mas é difícil na nossa corrida, é duro que você tem que parar, gravar. É difícil. Eu não sou artista, vocês são, nós não. É Então você parar teu estilo de vida para fazer isso, não fica igual a vocês, né? Mas fica informativo. Então, e o que eu achei interessante foi esse viés que vocês pegaram, que são dúvidas que todos nós temos e que a gente não tem para quem perguntar. Sim. Ou porque não tem acesso ou porque tem vergonha. E lá tem os vídeos explicando Com certeza. tudo. Então, o nome do canal é Canal Clínica Clínica Factum. Você não vai se arrepender. Até daqui a pouco Obrigado, a mesa, viu?